Olá, meu nome é Elcio, eu sou psicólogo clínico e hospitalar. Trabalho há 30 anos num hospital oncológico e estou aqui para falar um pouco sobre o que é psicologia hospitalar e o que é psico-oncologia, a minha experiência dentro da área hospitalar. Em primeiro lugar, eu queria dizer que trabalhar com psicologia hospitalar é extremamente importante que o profissional de psicologia, ele ao trabalhar num hospital, né, eu tenho experiência em um hospital oncológico, né, mas independente da experiência no trabalho em psicologia, em que unidade seja, é importante que o profissional, ele ao começar, ao ingressar na área, né, no trabalho como psicólogo hospitalar, que ele possa conhecer a sua instituição, né? Entender quais são os fundamentos dessa instituição, né? Eu trabalho num hospital oncológico, então foi extremamente importante conhecer a instituição, conhecer a sua história, né? Um hospital oncológico com mais de 80 anos de existência, com uma grande referência em atendimento oncológico, né? É importante que o profissional, no meu caso, eu tive que ler muito sobre oncologia, né? O trabalho, o trabalho básico do psicólogo hospitalar, né? Aonde eu trabalho, ele trabalha em 4 frentes, que são as 4 frentes mais básicas do trabalho na psicologia hospitalar, que é o atendimento, primeiro o atendimento ao paciente, seja em ambulatório ou internado. E esse atendimento ele pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, a gente atende lá, a gente dá um suporte ao paciente no momento do diagnóstico, para que ele possa, na realidade, ser acolhido, né, e entender que câncer não é uma sentença de morte, né, que existe sim tratamento, de que existe a possibilidade dele administrar, assimilar essa informação, que cada paciente é uma história diferente, né, porque é muito comum em sala de espera, né, as salas de espera em atendimento oncológico normalmente são angustiantes, principalmente para aqueles pacientes que iniciam um tratamento. A gente também atua diretamente nas salas de espera, né, às vezes fazendo breves explanações em relação à importância de se cuidar da saúde mental antes, durante e após o tratamento, né? Então, atuação em sala de espera, atendimento individual ao paciente, sem necessariamente ser encaminhado. A gente deixa bem claro ao paciente, e todo aquele paciente que quer ser atendido ou quer ser avaliado, ele não precisa necessariamente de encaminhamento médico ou de qualquer outro profissional de equipe multidisciplinar. Ou seja, o setor que eu trabalho, eu sou responsável, eu deixo bem claro para o paciente que o paciente ele pode ir em busca desse serviço sem encaminhamento para uma primeira avaliação, certo? A gente atende o paciente, como eu disse, momento diagnóstico, início de tratamento, durante o tratamento, A gente muitas vezes acompanha o paciente no processo do tratamento, seja ele radioterapia, quimioterapia, bracterapia, hormonioterapia, nós acompanhamos o paciente em todos esses momentos, né? Nós atendemos o paciente em pré-cirúrgico ou durante o processo cirúrgico, né? E pós-cirúrgico. Porque sabemos que esse processo, na realidade, de internação para cirurgia, pode gerar, sim, muitas vezes um estresse, uma ansiedade. Isso pode ocasionar hipertensão, né? Em alguns casos pode impedir o paciente de fazer a cirurgia, né? E além desse atendimento,
ao paciente internado, porque sabemos que ele pode ter essas interferências, nós atendemos que o paciente internado, ele pode muitas vezes estar em cuidado paliativo, ou seja, ele já está em fase intermediária e avançada, né? Então nós damos suporte em cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma das áreas que eu mais me apaixonei nesses 30 anos. Atender o paciente no seu processo de diagnóstico com metástase ou recidiva, né? Entender que cuidado paliativo não não há mais nada que se fazer por esse paciente. O paciente está morrendo, né? Eu conheço pacientes no hospital onde eu trabalho com 8, 9, 10 anos de cuidado paliativo. Então, cada caso é um caso. A gente precisa entender que tratamento curativo é uma coisa, tratamento paliativo não quer dizer que o paciente está à beira da morte, né? Sim, claro, temos pacientes em cuidados paliativos que estão à beira da morte, né? Estão fazendo já a passagem, mas tem pacientes em cuidados paliativos, né? E não existe tratamento paliativo, gente. Quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, nada disso, é tudo muito incoerente. O tratamento paliativo é para... Então, assim, a radioterapia paliativa é para controle de dor, para evitar que aquela doença lá, progrida, cresça de uma forma acelerada, né? Então, é preciso que a gente possa entender isso, né? O cuidado paliativo, segundo a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, ela deveria ser um tratamento ofertado no início, desde o momento do diagnóstico. Mas esse termo paliativo, ele está muito estereotipado. A gente entende o termo paliativo como uma gambiarra, não há mais nada que se fazer por esse paciente. Muito pelo contrário, há muito que se fazer, né? Dar dignidade, esse paciente poder viver. A gente não trata a morte do paciente, a gente trata a vida desse paciente. A gente cuida do paciente enquanto ele está vivo. Então, a gente precisa desmistificar, né, que câncer não é uma sentença, que cuidado paliativo não é necessariamente tempo de fim de vida, né? Então, esse é o nosso grande papel como profissional em equipe multidisciplinar. Um outro trabalho que eu acho fantástico e que eu desenvolvo no ambiente de trabalho onde eu exerço como psicólogo hospitalar, são os grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos são grupos que a gente forma e que em cada reunião os pacientes interagem com a gente. O paciente traz muito para a gente o que ele gostaria de escutar da gente, da psicologia. Então a gente fala sobre aspectos emocionais, a gente fala sobre cuidado paliativo, a gente fala que câncer não é uma sentença de morte, a gente traz profissionais, né, ou seja, chefias de equipes, para falar de cada setor: fisioterapia, nutrição, mastologia, oncologia, vários profissionais, né, podendo ter um tempo mais conciso com esse paciente, que o paciente possa tirar dúvidas. Muitas vezes o contato do paciente com o seu profissional é muito rápido, é muito efêmero, né? Então, muitas vezes os pacientes têm um monte de dúvidas e a possibilidade do grupo terapêutico é de fazer esse alinhamento de equipe. E assim, é importante a gente entender o que é equipe, porque equipe multidisciplinar, todos os profissionais trabalhando no hospital já são, mas o interessante é o interdisciplinar. É quando eu interajo com outro profissional, a gente discute o caso e aí isso alinha, aumenta, melhora o meu tratamento com o paciente e o do outro profissional. E o transdisciplinar, que ainda é mais evoluído, onde a gente vai estar aprendendo com o tratamento. Nós, enquanto profissionais, nós não somos detentores do saber necessariamente. Então a gente está ali sempre também em aprendizado. Isso é importante para o profissional de psicologia hospitalar. Outra área de atuação que a gente desenvolve no hospital é a visita guiada. Isso a gente começou, tanto o serviço social e psicologia assumiram, né, o hospital onde eu trabalho, essa área de atuação.
né? Visita guiada é acompanhar uma visita com menores até 13 anos de idade. A maioria dos hospitais não permitem que menores de 13 anos visitem, né, seus familiares. Então, nós percebemos, após pandemia, assim, quando as coisas estavam melhorando em termos de visitação, né, no ambiente hospitalar, nós percebemos uma demanda muito grande, principalmente de mulheres em cuidados paliativos, mulheres pacientes, né, internadas, na faixa de 28 a 40 anos de idade, com filhos pequenos, com uma demanda de ter acesso, principalmente pacientes em fase final de vida, inclusive avós, né, avós, né? Então, nós assumimos essa visita guiada junto com a equipe interdisciplinar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, nutrição. Então, essa equipe alinhada, quando percebe essa demanda, entra em contato com a gente avalia caso a caso, né? Aqueles em que há essa possibilidade, nós fazemos uma análise, né? E acompanhamos essa criança junto com o responsável a esse paciente em questão. Essa visita dura em torno de 15 a 30 minutos, dependendo do caso, e inclusive fazemos essas visitas em pacientes internados em CTI. Uma outra área de atuação que é extremamente importante na psicologia hospitalar oncológica é com familiares, principalmente de pacientes internados, e também cuidados paliativos. Muitas vezes esse familiar ou esses familiares que acompanham esse paciente vão entrar em sobrecarga, né? Ou muitas vezes não vão saber lidar com esse processo, né, do cuidado paliativo, né? Alguns familiares dizem, não fala para o paciente não quero que ele saiba o real quadro que ele tem. E isso ao mesmo tempo que é um comportamento de querer proteger esse paciente, mas é uma incoerência, porque o paciente, ele acaba, na realidade, se dando conta, né? Então, a gente, na realidade, esse familiar que entra em sobrecarga, muitas vezes, é o cuidar de quem cuida, né? Então, cuidar de quem cuida, às vezes, é tão importante do que cuidar do paciente, né? E uma outra área, e aí eu vou fechar aqui o vídeo, que a gente também precisa, enquanto profissional na área hospitalar, também cuidar da gente, né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental e física. E o que se percebe é que existe um número muito grande de profissionais da área de saúde tendo transtornos mentais, porque a área hospitalar é uma área que gera sobrecarga. Então é necessário supervisão, é necessário terapia, é necessário cuidado com saúde mental. Então muitas vezes a gente atende funcionários e caminha, direciona, porque a gente não tem como dar cabo, cuidar de tudo isso. Mas é importante lembrar que em 2024 tem uma lei que surgiu em 2024, que é a 14.831, que faz com que as empresas, todas as empresas, sejam responsabilizadas pela saúde mental de seus funcionários. Então, essas escalas 6x1, 44 horas semanais, o que infelizmente existe, né, em bojo, vamos dizer assim, da sociedade hoje em dia, né, no ambiente hospitalar também, né, profissionais trabalhando nesses esquemas, há uma tendência a longo prazo, a médio prazo, que esse profissional ele adoeça. Então, é importante a gente também perceber esse contexto e direcionar esse profissional. Então, gente, eu queria só encerrar esse bate-papo rápido aqui, né, falando de uma forma bem simples, né, sobre o que é psicologia hospitalar e o trabalho dentro da área oncológica. Eu queria deixar apenas duas frases para a gente pensar,
né, para que a gente pudesse refletir, né, a importância do cuidar do outro, né, que é uma frase do Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Ou seja, não é só necessário, extremamente necessário ter empatia, mas é extremamente necessário ter compaixão. Porque você pode ser empático, mas compaixão é transcender a empatia, né? E a última frase, que é de um poeta que eu adoro, né? Gosto de escrever também, assim como o Fernando, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa é uma frase do Carlos Drummond de Andrade, grande poeta e escritor. E essa frase, ela sintetiza o trabalho dentro da psico-oncologia, né? Principalmente o que a gente chama de cuidados paliativos. A dor é inevitável, ou seja, os problemas eles vão acontecer sendo provocados por nós mesmos ou não, porque às vezes os problemas, os adoecimentos, eles caem de paraquedas nas nossas vidas. Mas o sofrimento é opcional, ou seja, como você lida com essa dor. Essa é a questão. Então, e a dor, o conceito de dor, ele é subjetivo. Ele não é só físico. Outra coisa também que eu acho que é de suma importância e que infelizmente isso deve ser uma luta de todo profissional da área de psicologia, independente de ser um hospitalar ou não, é que saúde mental tem que vir antes da saúde física, né? Aquela máxima que a gente fala, mente sana in corpore sano, ou seja, a mente sã e sim corpo são, mas você vê o que vem em primeiro lugar, a mente. Nenhum paciente oncológico, nenhum tratamento oncológico vai funcionar no paciente com câncer se a mente dele não estiver regulada, ou seja, se ele não estiver conectado com a possibilidade do tratamento que ele precisa. Então, eu sempre bati de frente, sempre toquei nessa tecla, e sim, alguns médicos torcem o nariz, eu não estou nem aí, eu vou e continuo insistindo nessa tecla. Mente sana in corpore sana, a mente vem primeiro antes do corpo. Então, precisamos cuidar da saúde mental antes do corpo. As duas coisas são importantes, mas a mente vem em primeiro lugar. Então, é importante a luta do profissional de psicologia de deixar muito claro e ser incisivo nesse ponto. A saúde mental em primeiro lugar. Então, meus caros amigos, agradeço aí a possibilidade de estar falando sobre psicologia. Hoje eu me enveredo muito mais pela filosofia, mas filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Principalmente e também da psicologia, né? Então é um grande prazer estar falando sobre um assunto que eu gosto, que eu amo, né? Não só de paixão, mas amo empaticamente e com paixão, né? Então sigam em frente e vamos que vamos. Psicologia hospitalar, para ser psicólogo hospitalar é preciso, antes de mais nada, como diz o Jung, tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana. Um grande abraço a todos, fiquem na paz.